Leitura do livro de Jó, capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem a comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aqueles que não fazem acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles num momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há treva nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e fica moído. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviam dele, e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar, seja para um povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine, e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha, que é logo o que sabes? Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescentará a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35. Respondeu-lhe mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão
mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? E se a tua transgressão se multiplicar, que lhe farás? Se fores justo, do que lhe darás ou o que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão eles clamam, e eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele e não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quando ao que disseste que não o verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes, como os reis no trono se assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados em cordas de aflição, então ele lhe faz saber a obra dele e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino. Ele diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura, mas tu serás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançarão, porquanto há furor. Guarda-te de que, porventura, não sejas levados pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Não suspire pela noite, em que os povos sejam tomados em seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes da tua misericórdia. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu comestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e as proíbe de passar por entre elas.
o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe.